o seguinte, muita gente aí querendo começar a investir a sua grana. Mas a galera fica meio que sem norte, porque está começando agora, não entende muito bem, então por isso não sabe quais são os passos ali que elas devem tomar ou quais são os melhores investimentos para ela. Então por isso eu preparei esse vídeo para você que está começando agora e não sabe ali o melhor investimento ali, aquilo que vai facilitar a sua vida agora no seu começo no mundo dos investimentos. Então, hoje eu preparei 5 investimentos que são para iniciantes e eu acredito que vai te auxiliar aí bastante aí no seu como investir, no seu onde investir. Mas antes aí de qualquer coisa, eu vou estar te pedindo para você estar se inscrevendo no canal, tocando aí no sininho das notificações e que você espere um pouquinho aí até o fim do vídeo. E se esse vídeo realmente te ajudar de alguma forma, você deixa o seu like, tá? Eu sou o Ivig, o fundador aqui do canal, e estou aqui para te ajudar naquilo que for possível. E até o impossível a gente corre atrás aí para estar ajudando cada um de vocês a investir sua grana. Então, galera, vamos começar, chega de enrolação e vamos embora aqui pro conteúdo. É o seguinte, o primeiro investimento aqui que eu tenho para mostrar para vocês é o IVVB11. Ele é um ETF. Mas o que é um ETF, cara? Eu não sei na prática o que é isso. Eu vou estar te explicando. Um ETF, ele basicamente, ele é um fundo de investimentos que replica algum índice. Tá, Ivy, mas o que é um índice? O índice, geralmente, ele mede alguma coisa. Vamos lá, vou te dar um exemplo. O Ibovespa é um índice aqui do Brasil e ele mede o desempenho das principais ações da Bolsa de Valores brasileira. Ele vai lá e mede ali como que foi ali a movimentação dela diariamente, se subiu, se desceu, como é que foi a coisa ali, ele faz uma média e te mostra como foi a coisa, tá? Mas para você estar entendendo ainda mais fácil, vamos usar aqui um exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu aqui, junto com os meus amigos, a gente decide montar um ETF. Tá? Aqui é só um exemplo para você estar sacando como é que funciona. A gente decidiu ali, chegamos num consenso e vamos montar um ETF. Então vamos lá. O principal intuito de um ETF é replicar algum índice, seja ele qual for, mas ele vai estar ali replicando um índice. Então vamos supor aqui que existe um índice que mede o desempenho de todas as empresas varejistas da Bolsa de Valores, todas as empresas que aplicam ali o seu dinheiro no setor de varejo. Então vamos lá, vamos fingir aqui que tem um índice que mede isso, o desempenho dessas empresas. E eu e meus amigos chegamos num consenso que a gente vai montar um ETF que replica esse índice. Então como que isso acontece? A gente junta aqui nossa grana dentro do nosso potinho, coloca aqui todo o dinheiro e a gente vai lá e compra as principais ações que compõem esse índice. Então o que acontece? O nosso ETF, a nossa carteira de ações, ela vai simplesmente se movimentar semelhantemente ao índice que mede as empresas do setor de varejo. Sacou? Então é dessa forma que funciona. A gente junta nosso dinheiro, investe em algumas ações ali que replicam um índice. E aí pode ser também não só ações, pode ser alguns ativos, entendeu? Porque hoje em dia existe ETF que replica qualquer índice. E existe índice de várias coisas. Você está entendendo? Até mesmo índices de renda fixa, que é um assunto para um outro vídeo. Então não necessariamente são ações, são ativos ali em específico, tá? Então vamos lá. Então agora que você já sabe o que é um ETF, eu preciso te explicar o que é o IVVB11. Eu já te expliquei que um ETF, na prática, ele replica um índice. E o IVVB11 não é diferente. O IVVB11, ele vai lá e replica o desempenho das 500 maiores empresas americanas em valor de mercado. Ele replica aquilo dali, o índice do S&P 500. Então, o que acontece? Quando você compra IVVB11, você está comprando ali uma cesta cheia de ações, uma cesta ali cheia de ativos. E ali estão empresas como Amazon, como Facebook, como Apple, como Microsoft. Então, uma série de empresas
que estão ali dentro desse conjunto. E não são só essas, são as 500 maiores empresas, tá? E por que ele é tão interessante para o iniciante? Pelo seguinte fato de você estar se expondo ao mercado americano, que atualmente é o maior mercado do planeta, e também você está se expondo ao dólar, que é simplesmente a maior moeda do mundo, a moeda ali que tem maior moral aí no planeta, que tem a maior moral aí no meio dos países. Então você está se expondo à moeda mais forte que existe, o dólar, simplesmente você aplicando em IVVB11. E o que é mais interessante é que não necessariamente você precisa ali de analisar cada uma dessas ações, cada um desses empreendimentos. Você ali somente aplica a sua grana, compra aquele ativo e você já está exposto a essa gama tremenda de empresas. Tá legal? Então, eu acredito que é algo super interessante para o investidor iniciante. E ainda melhor, você consegue ter acesso a cada um desses investimentos aqui na Bolsa de Valores brasileira. Algo que é bem mais interessante ali para a galera que está começando agora do que abrir uma conta em uma corretora americana para estar investindo a sua grana lá. Você consegue fazer tudo isso daí por meio da B3. E o segundo investimento aí, galera, que eu tenho aqui para deixar para vocês é o Small 11. Ele é simplesmente um ETF que replica o índice das Small Caps da Bolsa de Valores brasileira, da B3. O índice é o SMLL. E ele basicamente performa semelhantemente ao desempenho das empresas com o menor valor de capitalização da Bolsa de Valores, tá? Mas aí, para você ficar entendendo essa parada aí mais facilmente, o que é uma small cap, tá? Aí eu acredito que a coisa vai desembolar na sua mente e vai te dar uma virada de chave. É o seguinte, uma empresa small cap, ela é classificada segundo ao seu valor de mercado, praticamente dessa forma. Então vamos lá, empresas que têm o seu valor de mercado entre 1 bi e 10 bi são empresas que são consideradas small caps. São empresas ali de menor porte na Bolsa de Valores. E aí você já logo se pergunta, pô, cara, é o seguinte, pô, pra mim 1 bi e 10 bi é coisa pra caramba, cara. Como assim são empresas menores? Olha só, são empresas menores pela ótica de Bolsa de Valores, tá? Elas são as menores ali naquele grupo de ações, naquele grupo de empresas que são listadas em Bolsa, porque na Bolsa de Valores a gente tem as maiores empresas do Brasil. Então tem empresas ali muito grandes, tá? Como Petrobras, como Vale, como Itaú, são empresas gigantescas. Então, small caps são empresas de menor porte, são empresas ali mais pequenininhas, tá entendendo? Entre 1 bi e 10 bi de valor de mercado. Mas, Ivic, por que eu investiria o meu dinheiro nessas empresas de menor valor de mercado na Bolsa de Valores? A ideia é bem simples. Pensa no seguinte, tem uma empresa que vale R$1 milhão e outra empresa que vale R$1.000. Qual empresa, na lógica, tem o maior potencial de dobrar de tamanho? Logicamente, a empresa que vale menos, a empresa que vale R$1.000. É muito mais fácil eu transformar R$1.000 em 2.000 do que eu transformar 1 milhão em 2 milhões. Então a ideia é o quê? Se eu aplico em empresas de menor porte, logicamente eu também estou segurando em minhas mãos um maior potencial de ganho, de crescimento, de lucro, entendeu? Então quando a gente compra essas empresas, a gente também acaba pegando ali, botando no bolso empresas que têm um maior potencial de crescimento, sacou? Então por isso aplicar a grana em small caps. Isso daí é bem interessante para quem está começando, pelo fato de você não precisar ali ter todo o trabalho de análise ali do ativo e tudo mais para você estar investindo. Você simplesmente compra aquilo dali e logicamente você faz esse processo muito mais fácil, sacou? Mas também é bem interessante deixar uma consideração final, que é o seguinte: lógico que tem um maior potencial de ganho, mas também tem um maior potencial de perca. Precisamos entender que existe ali um risco maior. Então, por isso, a gente também tem um potencial de ganho também maior. É a coisa ali do risco-retorno, sacou?
E o terceiro investimento aqui que eu tenho aqui para os iniciantes é o chamado BOVA11, que é mais um ETF. Mas por que tantos ETFs? Porque eu acredito que ele simplifica a vida do iniciante, tá? Porque ele pega ali um pacotão da coisa e coloca em um lugar só e o iniciante somente investe ali e já coloca tudo aquilo no bolso. Então vamos lá. O BOVA11, ele é um ETF que replica o índice Bovespa, que é o índice ali que mede o desempenho das ações brasileiras, do mercado brasileiro de ações, o índice que mede ali a B3. Quando você aplica em BOVA11, você se expõe a isso daí, tá entendendo? Então você já coloca no bolso uma grande cesta de ações, tá? E vale a pena ressaltar que são ali uma cesta ali grande que contém, se não me engano, cerca de 60 ações brasileiras, as maiores empresas, tá? E ali tem grandes rojões do mercado, como Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Vale, Bradesco, uma série de empresas gigantescas aí. Você tá entendendo? Então, quando você aplica em BOVA11, você coloca isso tudo no bolso. Você acaba colocando tudo isso daí no bolso de uma vez só. Então, por isso, eu acredito que BOVA11 também é um bom investimento para os iniciantes, tá? E aqui já vale a pena ressaltar algo que pode surgir na cabeça de vocês, tá? Só para vocês entenderem, todo o ETF, sem exceção, todo o ETF, ele não distribui dividendos, tá? Então, o que acontece ali com a grana que o ETF ganha com os dividendos que ele recebe das ações que ele tem em carteira? Toda essa grana é simplesmente usada para reaplicações, tá? Então, ETF não paga dividendo, ele não vai pagar ali para você dividendos ali como as ações. Vamos supor, o BOVA11 ele tem Vale. A Vale pagou dividendos. Ele não vai repassar os dividendos para você. Ele vai pegar esses dividendos, vai colocar no bolso e vai reaplicar em novas ações. Então, na prática, você recebe o dividendo, só que de uma maneira diferente, por meio ali da reaplicação daquele capital. E o quarto investimento aqui que eu tenho para vocês são os chamados FOFs, que são aí os fundos imobiliários que aplicam em outros fundos imobiliários. Mas como assim? Vamos lá. A gente tem aí uma grande gama de fundos imobiliários, tá? A gente tem fundo imobiliário de tijolo, de papel, aí tem fundos imobiliários na categoria de tijolo, que aplica em shoppings, que aplica em galpões logísticos, que aplica em lajes corporativas, em uma série de coisas. Então, o investidor iniciante, ele não sabe muito bem analisar esse tipo de ativo ainda. Então, qual é a ideia? A ideia dos FOFs é a seguinte: dentro desses fundos imobiliários, dos FOFs aqui no nosso exemplo, existe uma equipe que escolhe fundos imobiliários para que o fundo imobiliário aqui, o chamado FOF, possa investir, sacou? Então é o seguinte: quando um investidor iniciante ou qualquer um outro aplica sua grana em um FOF, ele delega o trabalho de analisar os fundos imobiliários que ele vai investir aqui para outros especialistas. Isso que acaba agilizando a vida do investidor iniciante. Tá entendendo? Então o que acontece? É simplesmente tu deixar para outra pessoa fazer seu trabalho, de escolher ali. Você tá entendendo? Você simplesmente, comprando um FOF, você compra uma cesta de outros fundos imobiliários, que acaba ali rendendo para você mensalmente uma renda, que são chamados ali os rendimentos. Então, quando você aplica em um FOF, você recebe ali os aluguéis provenientes daqueles ativos que o FOF tem em carteira ali todos os meses para você na sua conta. Então é o seguinte, galera, investir nos FOFs é uma maneira simples e fácil ali do investidor iniciante estar se expondo ao imobiliário, tá entendendo? E simplesmente delegando isso daí para outra pessoa, porque você acaba ali comprando uma cesta cheia de fundos imobiliários. Então é uma super vantagem para o investidor iniciante. E se você quiser aprender ainda mais sobre os fundos imobiliários,
eu estou aí preparando uma playlist para você aí que tá a fim de aprender a investir nos fundos imobiliários. Eu vou estar deixando aqui já alguns vídeos que eu já gravei dessa playlist aqui nos comentários, basta você estar dando uma olhadinha aí embaixo que você vai estar achando muito facilmente. E o nosso quinto e último investimento é chamado de Tesouro Selic. Ivik, o que é o Tesouro Selic? Eu vou estar te explicando. É o seguinte, o Tesouro Selic é simplesmente pessoas como eu e você emprestando o nosso dinheiro para o governo. Ivik, emprestar dinheiro para o governo, simplesmente isso daí. O governo ele precisa de dinheiro para financiar ali os seus investimentos, aquelas coisas ali que ele quer fazer. E ele vai lá e toma dinheiro emprestado com pessoas aí como eu e você que temos ali aquela granazinha ali sobrando e queremos ganhar o dinheiro em cima dela. Então é o seguinte, em troca do seu dinheiro, o governo ele se compromete em te devolver essa grana corrigida a uma taxa em um prazo definido no momento da aplicação. Então ele já te dá ali já o prazo, a data na qual ele vai te devolver essa grana. Mas o Tesouro Selic ele ainda tem algo bem interessante, que é o que? Ele tem liquidez diária. Você consegue sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Essa dívida no qual o governo vai tomar com você, ela tem um prazo de vencimento, sim. Mas você pode também sacar ela antes, não tem problema, tá? E o interessante ali do Tesouro Selic é que ele rende diariamente. Todos os dias você vai ver ali pingando na sua conta uma grana, tá beleza? Então você tem duas coisas. Primeiro, você tem dinheiro todo dia na sua conta pingando. Segundo, você tem liquidez diária, você consegue tirar a qualquer momento essa grana. E ainda tem uma coisa, o Tesouro Selic, ele é um dos investimentos mais seguros do Brasil. E que como assim, cara? Ele é mais seguro do que a minha conta corrente do meu banco? Sim, cara, ele é mais seguro do que isso. Porque é muito mais fácil o seu banco quebrar do que um país quebrar. E eu tenho certeza que se um dia o Brasil quebrar, o seu banco também ele não vai deixar de quebrar. Então, logicamente, o Tesouro Selic ele é mais seguro do que qualquer uma outra aplicação aqui no Brasil. Ele é um dos mais seguros aqui do nosso país, juntamente com outras aplicações que existem no Tesouro Direto, que é uma modalidade de investimentos no qual o governo disponibiliza. Mas aqui eu estou falando de uma delas, que é o Tesouro Selic. Então, ele é uma combinação de liquidez diária, ou seja, você pega a sua grana a qualquer momento, de rendimentos diários e também de segurança. Então é algo aí super interessante. Mas, Ivik, eu preciso entender o quanto eles me pagam. Então vamos lá, lembra que eu falei para você que esse investimento é em cima de uma taxa? E essa taxa, ela é a nossa taxa básica de juros, a Selic. Então, geralmente, o Tesouro Selic, ele rende Selic, que é a nossa taxa básica de juros, mais algum outro percentual ali. Geralmente é dessa forma. E atualmente a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, está em torno de 13,75, que é um ótimo rendimento para nós que somos investidores. Então, galera, esse foi os 5 investimentos para iniciantes. Mais uma vez eu vou estar pedindo para você que se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você deixe o seu gostei nesse vídeo, porque é uma maneira de você estar me ajudando e também do YouTube estar enviando esse conteúdo para mais pessoas que querem também investir sua grana. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de hoje e tamo junto, galera. Tchau!